Se agachou, palma com palma. E uma reverência, inclinando o tronco para frente. Movimenta um pouquinho o corpo. Descruza as pernas, se precisar. Chuvinha boa. E aí vamos seguir as pegadas de Buda. Nuvens brancas. O velho caminho. Hoje, capítulo 71. A arte de tocar cítara. Quando a estação de retiro findou, Buda foi para o sul e parou perto do Parque dos Servos, em Isipatana, o lugar onde havia proferido a sua primeira palestra do Dharma sobre as 4 nobres verdades, há 36 anos. Embora isto parecesse ter acontecido no dia anterior, muita coisa havia mudado desde então. Desde a primeira volta, a roda do Dharma tinha sido girada e carregada através de todas as regiões da bacia do Ganges. O povo de Isipatana tinha erguido uma estupa para comemorar a primeira volta e um monastério fora construído. Nele, muitos bhikkhus viviam e praticavam. Após ensinar o Dharma e encorajar a comunidade ali, Buda partiu para Gaya. Ele parou em Uruvela para visitar a antiga árvore Bodhi, a qual achou ainda mais adorável e verde do que outrora. Muitas choupanas estavam agora espalhadas dentro da floresta. O rei Bibisara planejava construir também uma estupa que homenagearia o local onde Siddhartha Gautama atingira o despertar. Buda parou para visitar as crianças da vila. Elas não eram diferentes das que ele encontrara anos atrás. O menino tratador de búfalos, Svasti, estava agora com 47 anos de idade e era um veterano respeitado na Sangha. As crianças reuniram papaias maduros para ofertar a Buda. Cada uma delas sabia recitar os 3 refúgios. De Gaya, Buda rumou para nordeste, na direção de Rajagaha. Tão logo chegou à capital, ele se dirigiu ao Pico do Abutre. Lá, encontrou o venerável Puna, que lhe contou sobre seu trabalho de ensinar o Dharma na ilha de Sunaparanta. Puna, havia completado uma estação de retiro lá, com vários outros bhikkhus. O número de pessoas que tinha tomado refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha já se elevara para 500 naquela ilha. No dia seguinte, Buda visitou os centros espirituais espalhados por toda aquela região. Uma noite, enquanto sentava em meditação em um dos centros, ouviu um monge cantando sutras. Havia algo perturbador na voz dele, como se estivesse cansado ou desencorajado. Buda podia sentir que aquele irmão estava encontrando alguma dificuldade em sua prática. Na manhã seguinte, perguntou sobre isso a Nanda e soube que o monge que cantara os sutras era chamado Sona. Buda lembrou-se de ter encontrado diversas vezes antes em Sravasti. Venerável Sona Kutikana fora ordenado sob orientação do venerável Mahakakana e estudado com ele por vários anos na montanha Pavata, na região de Kuraragara. Sona era um rapaz de família rica. Era refinado, inteligente, porém de frágil constituição. Ele tinha de fazer um grande esforço para suportar a vida sem lar de um bhikkhu,
comendo uma única vez ao dia e dormindo sobre as árvores. Sua devoção à prática, porém, jamais esmorecera. Após um ano, ele foi levado por seu professor para encontrar Buda em Sravasti. Naquela primeira vez, Buda questionara: Sona, você desfruta de boa saúde? Tem alguma dificuldade na prática ao mendigar ou em espalhar o Dharma? Sona respondeu: Senhor, estou muito feliz. Não tenho nenhuma dificuldade. Buda instruiu Ananda a fim de que preparasse um lugar para Sona dormir em sua choupana. Uma outra cama foi arrumada. Naquela noite, Buda sentou em meditação ao lado externo, até às 3 horas da madrugada. Cônscio disso, Sona não conseguiu conciliar o sono. Quando entrou na choupana, Buda perguntou: ainda não dormiu? Não, senhor, ainda estou acordado. Você não está com sono? Bem, então, por que não recita alguns gatas que tenha memorizado? Sona recitou os 16 gatas contidos no Sutra sobre a respiração plenamente consciente. Sua voz era tão clara quanto um sino. Ele não tropeçava em nenhuma palavra nem perdia qualquer estrofe. Buda o elogiou. Você recita belamente? Quantos anos faz que foi ordenado? Senhor, isto ocorreu há pouco mais de um ano. Tive a experiência de uma única estação de retiro. Aquela foi a primeira vez que os dois se encontraram. Agora, quando Buda ouviu o canto de Sona, soube que seu discípulo deveria estar extenuado. Ele pediu que Ananda o acompanhasse até a choupana de Sona. Ao ver Buda, levantou-se imediatamente para cumprimentá-lo. Siddhartha pediu que Ananda e Sona sentassem ao seu lado e a seguir perguntou: antes de se tornar monge, você era músico, não? Você era especialista em cítara de 16 cordas, não era? Sim, senhor, isso está correto. Buda prosseguiu. Se você tocasse a cítara com as cordas frouxas, qual seria o resultado? O jovem respondeu: Senhor, se as cordas estivessem frouxas, a cítara estará fora de tom. E o que aconteceria no caso de as cordas estarem tensionadas em demasia? Senhor, se as cordas estivessem muito tensionadas, provavelmente arrebentarão. E se as cordas estiverem bem afinadas, nem frouxas, nem excessivamente tensionadas? Se as cordas estiverem corretamente afinadas, a cítara produzirá sua refinada música. Assim é, Sona. Se uma pessoa for indolente ou preguiçosa, não fará progresso na prática. Se ela, porém, esforçar-se em demasia, ficará fadigada e desencorajada. Sona, conheça a sua própria força. Não force seu corpo e mente além dos limites. Somente então você alcançará os frutos da prática. Sona se levantou e cumprimentou o mestre, expressando sua gratidão pelo intenso vislumbre. Certa tarde, o médico Jivaka foi visitar Buda. Ele encontrou Gautama voltando da floresta de bambus e perguntou se podia caminhar com ele até sua choupana no pico do abutre. Jivaka observou admirado como Buda escalava através das pedras. Agora, com 72 anos, estava tão saudável e vivaz como sempre. Ele andava com passos relaxados, vagarosamente, com uma das mãos segurando sua tigela e a outra erguendo a ponta de seu manto. Venerável Ananda andava do mesmo modo. Jivaka se ofereceu para levar a tigela e Buda entregou-a para ele sorrindo. Mas você sabe, o Tathagata escalou esta montanha centenas de vezes, sempre carregando sua própria tigela sem dificuldade.
Os degraus, incrustados na rocha que seguiam montanha acima, tinham sido um presente do rei Bibisara, pai de Jivaka. Quando atingiram o último deles, Buda convidou-o para sentar com ele sobre uma grande rocha ao lado de fora da choupana. Jivaka inquiriu sobre a sua saúde e viagens, então olhou primeiro para a venerável Ananda e depois para Buda. Com voz solene ele disse: Senhor, sinto que devo lhe contar a respeito da situação aqui. Os eventos que estão se sucedendo com a Sangha estão diretamente relacionados com a situação no reino. Creio que você deveria ficar a par dos acontecimentos. O médico contou que tinha se tornado claro que venerável Devadatta desejava substituir Buda como líder na Sangha. Ele já tinha angariado apoio considerável entre diversos bhikkhus, assim como entre a elite regente. Venerável Kokalika era seu principal conselheiro. Também estava respaldado pelos veneráveis Katamuraka, Tissa, Kandadeviputra e Sumadatta. Todos eles com grandes quantidades de alunos. Venerável Devadatta era tão inteligente quanto eloquente, era profundamente respeitado por muitos bhikkhus e discípulos leigos. Ele não tinha vindo e afirmado diretamente que se opunha a Buda ou aos discípulos veteranos deste, mas fizera frequentes alusões à avançada idade de Buda, questionando se ainda possuía capacidade para dirigir a Sangha. Chegou a insinuar que a abordagem do ensinamento segundo Buda estaria já por demais obsoleta para suprir as necessidades dos mais jovens. Devadatta desfrutava da sustentação de diversos discípulos abastados. O príncipe Ajatasattu, por razões que Jivaka não conseguia compreender, era o seu mais devotado sustentador. Assim como o rei Bibisara reverenciava Buda, Ajatasattu reverenciava Devadatta. Ele construíra um grande centro espiritual para Devadatta na montanha Kayasissa, no exato lugar onde Buda havia proferido o Sutra do Fogo para os irmãos Kashyapa e seus discípulos, que chegaram a quase 1 milhar. O príncipe trazia pessoalmente oferendas de alimento e assistia às palestras do Dharma de Devadatta também. A influência de Devadatta crescia diariamente. Quase 400 bhikkhus já haviam jurado seu apoio a ele. Jivaka olhou para Buda e então baixou sua voz. Senhor, não creio que, em si mesmas, essas coisas que acabo de contar sejam causa suficiente para preocupação. Mas há uma coisa que me preocupa grandemente. Eu soube que Ajatasattu está ansioso por assumir o trono, a fim de implementar suas próprias demandas. Ele acha que nosso pai mobilizou o trono por muito tempo, do mesmo modo que Devadatta está impaciente para que você lhe passe toda a liderança. É, de fato, minha crença que venerável Devadatta tenha plantado pensamentos perigosos na cabeça do príncipe. Senhor, tenho tido esta impressão cada vez que visito o palácio para atender à saúde da família real. Se alguma coisa inesperada acontecer ao rei Bibisara, você e sua Sangha poderiam ser implicados. Por favor, Senhor, atente para isso. Buda respondeu: Obrigado, Jivaka, por contar ao Tathagata sobre a situação. É importante conhecer o que está se sucedendo. Não se preocupe. Vou ver isso para que a Sangha não seja arrastada em direção a qualquer circunstância desafortunada. O médico inclinou-se para Buda e desceu a montanha. O mestre instruiu Ananda para não falar com ninguém sobre o que Jivaka havia comentado. 10 dias depois, Buda deu uma palestra do Dharma para uma assembleia
de 300 discípulos na floresta de bambus. O rei Bibisara estava entre os presentes. O assunto foi os 5 poderes necessários para se nutrir os frutos da iluminação. Eles são confiança, energia, mente atenta, concentração e verdadeira compreensão. Quando o Buda terminou de falar, e antes que alguém pudesse lhe dirigir quaisquer perguntas, Venerável Devadatta levantou-se e inclinou-se, dizendo: Senhor, você já está com avançada idade. Sua saúde não é mais o que era. Você merece descansar imperturbável e levar uma vida livre de quaisquer irritações nos seus derradeiros anos. A tarefa de liderar a Sangha é pesada demais para o Senhor. Por favor, aposente-se. Deixe-me servi-lo como líder dos bhikkhus. Buda olhou para ele e respondeu: Devadatta, obrigado por sua preocupação. Porém, o Tathagata ainda goza de boa saúde e adequada força para liderar a Sangha. O venerável Devadatta voltou-se para a comunidade. 300 bhikkhus levantaram-se e juntaram as palmas das mãos. Devadatta insistiu. Há muitos outros bhikkhus que concordam comigo. Por favor, Senhor, não se preocupe. Eu tenho capacidade para liderar a Sangha. Permita-me livrá-lo do seu fardo. Buda disse: já basta, Devadatta, não diga mais nada. Há vários discípulos veteranos que possuem maiores habilidades que as suas, e não pedi a nenhum deles para assumirem a liderança da Sangha. Muito menos ainda estaria inclinado a transferir-lhe tal liderança. Você ainda não possui a capacidade de liderar a comunidade de bhikkhus. Venerável Devadatta se sentiu humilhado diante da grande assembleia. Sua face enrubesceu, e ele sentou-se, enraivecido. No dia seguinte, no pico do Abutre, Venerável Ananda confessou ao Buda: Senhor, sinto grande dor pelas atitudes do meu irmão Devadatta. Temo que ele tente alguma forma de retaliação contra você por tê-lo criticado diante da comunidade. Temo que uma cisão possa ocorrer na Sangha. Com sua permissão, gostaria de falar privadamente com Devadatta e oferecer-lhe aconselhamento. Ananda, fui severo bastante com Devadatta perante o rei e a comunidade, porque queria deixar claro que eu não o tinha escolhido para suceder-me como líder dos bhikkhus. Qualquer atitude que ele tomar agora será em seu próprio nome. Se você pensa, porém, que falar com ele o ajudará a acalmar-se, por favor, faça isso. Poucos dias depois, Jivaka foi visitar Buda. Ele informou-o de que ouvira dizer que Devadatta arquitetava criar uma grande divisão na Sangha. Porém, através de quais meios, ele ainda não sabia. O que faz senão a ignorância, mãe dos 3 venenos, que é a ganância, a raiva e a ignorância? O que faz uma pessoa querer ocupar um lugar à força? Principalmente no Dharma.
De novo aqui, né, as duas histórias do discípulo que era muito austero, né, muito esforçado excessivamente, a corda tensionada demais e estava ficando exausto. E a passagem da divisão da Sangha, né, do Devadatta, que era primo de Buda. Hoje a gente estava falando sobre isso, falei sobre isso durante o dia, sobre como de tempos em tempo, e a história da humanidade é cheia disso, né? Não dá nem para dizer que é de tempos em tempos, porque as coisas acontecem em vários tempos, né? No mesmo tempo, em vários grupos, em várias instituições, em várias comunidades. Esse momento de uma certa cisão ou de uma certa competição, uma disputa por poder, por verdades absolutas, por lugar, por espaço, por visibilidade. Por reconhecimento, né? Aí você ouve uma história dessas, né? E fala, puxa, mas ele já tinha tantos discípulos, ele já tinha uma sanga devotada a ele, por quê? Que mais, né? Se o que é mais importante é praticar o Dharma, é manter a prática, não é o número de discípulos. Ah, eu tenho tantos, né? Quantos seguidores eu tenho no Face? Quantas pessoas estão entrando no Zazen, no Zoom? Em outra época, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente está sempre envolvido nisso, né? Isso fica rondando assim a existência humana, do ser humano, né? Se desvencilhar disso, né? Perceber quando está entrando nisso, porque todos nós entramos em situações diferentes, em contextos diferentes, mas todos nós entramos em algum momento, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não? Então eu queria relembrar vocês do Rohatsu Sesshin, de 1 a 8 de dezembro. As inscrições já estão abertas, né? Quem quiser fala com o Rokyo ou manda uma mensagem, né? Pelo e-mail, se for mais fácil. E está confirmado, hoje confirmou a presença de vários monges de outras sangas, né? A sanga de Porto Alegre, a sanga de Brasília, do Rio de Janeiro, de Uberlândia e do Uruguai. Então, acho que a gente vai ter um grande encontro, né, de sangas com praticantes monásticos e leigos, e vai ser muito bonita, uma grande homenagem, é a maneira que a gente homenageia, né, a vida de Shakyamuni Buda, todo esse caminho que a gente vem lendo na voz do Thich Nhat Hanh, né, de uma pessoa que fez um caminho de transcender sofrimento, de entender, né, e transcender sofrimento. E depois que percebeu, dedicou a vida a ensinar as pessoas, a permitir que todos acessassem, né? Não como um intermediário, né? Não criando uma dependência dele. Ensinou que todos fossem os seus próprios mestres, tivessem suas próprias experiências,
né? E é bonito a forma como ele foi empoderando cada um dos discípulos mais antigos, né? Pedindo que aos poucos fossem assumindo tarefas, né? De ordenar, de cuidar, de ficar em determinado lugar, à medida em que a sanga foi crescendo, né? Cada um tinha seu lugar no Dharma, né? Todos temos, todos, né? A quem chegou há muito tempo e quem está chegando agora. Não tem diferença. Então, eu convido vocês a participar do Uruhatsu Sesshin, mesmo que seja parcialmente, mesmo que seja todas as noites, como vocês já vêm sentando. A gente vai ter uma pequena alteração na programação da noite, porque ao invés das 19, a gente vai sentar às 20 horas, de 1 às 7. Porque a gente vai precisar de um intervalinho um pouco maior entre o final da tarde e a noite para poder fazer um lanche, jantar. Fica muito apertado sentar às 7, às 19, para quem vai fazer o retiro todo. Então, a gente fez essa opção de jogar um pouquinho mais para tarde o zazen da noite, mas as pessoas que sentam normalmente, se quiserem, a gente vai achar uma forma de vocês serem acolhidos também. Tá bom? Eu acho que é isso, então. Vamos encerrar? Vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. E o que é muito precioso é que vários grupos estão fazendo esse Sesshin. Rohatsu Sesshin é o Sesshin mais importante da nossa ordem. Japão, Europa, Estados Unidos, todos os espaços de prática da Sotoshu, que é a nossa ordem, fazem o Rohatsu Sesshin. Então, vocês imaginam quantas pessoas vão estar sentadas nessa mesma semana no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, a Monja Coen vai fazer também online, e esse ano, pela pandemia, e é uma grande oportunidade também, ela vai estar juntando todas as sangas afiliadas ao Zen do Brasil. Então, também haverão sangas do Rio, de Ribeirão Preto, não sei se da Paraíba, enfim, várias sangas filiadas ao Zen do Brasil vão estar fazendo o Rohatsu Sesshin com a Monja Coen. O Bushinji provavelmente vai fazer o Rohatsu Sesshin também online, e ele tem vários monges espalhados pelo Brasil, pela América Latina. Então, isso a gente antigamente fazia e sabia que todos estavam sentando, mas hoje é mais fácil a gente sentar com todos, né? Pela condição do virtual. Então, não tem por que dizer que não pode, né? Tem muitas oportunidades de participar de um retiro tão importante como esse, que homenageia esse momento da iluminação de Shakyamuni Buda, que é a nossa também. Tá bom? Então, boa noite, obrigada mais uma vez.